Lula, determinado, trabalhador, capacidade para fazer o certo, é um campeão de votos. Filho do seu Lauro e da dona Iracema, natural de Campo Bom, mas quando nasceu em 57 a cidade ainda pertencia a São Leopoldo. Casado com Helenita, pai dos quadrigêmeos Gustavo, Felipe, Vinícius e Guilherme, tem 40 anos de filiação ao PMDB, tendo sido por 12 anos vereador e mais 12 anos prefeito da cidade de Campo Bom. Com 3 mandatos como deputado estadual, foi eleito para a Câmara Federal com 141.406 votos. Hoje teremos uma conversa de peso com Giovanni Batista Feltes. Giovanni Feltes, seja muito bem-vindo, grande prazer te receber aqui para uma conversa de peso, Giovanni. O prazer é todo meu, Rodrigo. Bom conversar com você, com os telespectadores, falar um pouco da gente. Sempre é bom poder compartilhar, abrir um pouco o peito e, de um modo geral, fazer com que as pessoas te conheçam um pouco mais profundamente. Na atividade política, muitas vezes a gente fica a abordar as pessoas, a pedir o voto, pedir o apoio, entregar um santinho com um conjunto de propostas e um histórico resumido. Quem sabe aqui as pessoas possam me conhecer mais e melhor. Mas eu não tenho como deixar de começar essa conversa falando desses 150 mil votos, 151.406 votos. Entre os 13 mais votados do estado, tu foste o único eleito, tu foste o 4º mais votado do Rio Grande do Sul e o único entre os 10 mais votados eleito. Todos os demais defendiam já uma reeleição. Isso é uma grande distinção, né? De alguma forma esses números te surpreendem? Na verdade, é um somatório de ações que nós fomos desencadeando ao longo do tempo, com um somatório de múltiplos fatores. Um voto em uma eleição, ela não se dá tão somente por um fator. Ou perda do voto, ou a vitória, o ganho do voto. Há um somatório pela trajetória política, pela fidelidade partidária, pelos mandatos que fizemos à frente da Prefeitura de Campo Bom, que de um modo geral se transformaram em mandatos marcantes. Um conjunto de pessoas que foi se aliando e se agregando ao longo da nossa caminhada e uma campanha feita com muita desenvoltura, com muita verdade, dizendo coisas para a população que muitas vezes as pessoas não estão muito acostumadas a ouvir, mas que de um modo geral mexe e sacode com a cidadania. Eu comecei a esperar e acreditar numa votação tão expressiva assim a partir dos 40 dias antes das eleições. Eu comecei a perceber, por experiência, por sensibilidade, que de um modo geral o eleitorado estava propenso a nos consagrar uma votação bastante expressiva. Verdadeiramente foi isso que aconteceu e, obviamente, o peso e a satisfação da alegria de receber uma votação tão volumosa assim é o mesmo tamanho da responsabilidade que, de modo geral, ela te acomete. Mais de 20% dos teus votos aqui na nossa cidade, Novo Hamburgo, né? Tua cidade vizinha, que a partir de agora, mais do que nunca, tu passas a representar. O que Novo Hamburgo pode esperar do deputado Giovanni? Aquilo que, de um modo geral, eu tenho tentado reproduzir em todas as outras campanhas e que também me brindaram aqui em Novo Hamburgo com votações expressivas. A última para deputado estadual fiz quase 19 mil votos e agora ultrapassamos os 31 mil votos com folga. A expectativa é corresponder minimamente aos anseios das pessoas, trabalhando, se dedicando, se esforçando para ser um bom parlamentar. Aliás, não foi esse o compromisso. Não foi outro compromisso que eu assumi com todas as outras cidades, até mesmo aquelas que eventualmente me brindaram com a escolha por uma centena de eleitores. Aliás, esse é o objetivo de qualquer um que queira, de um modo geral, na Câmara dos Deputados, representar a todos os cidadãos do Rio Grande. Claro que, em especial, as demandas de Novo Hamburgo, da região do Vale dos Sinos, do Paranhana, do Vale do Caí, mas, verdadeiramente, para isso, há necessidade de um esforço. Você parece que essa eleição, ela não apenas te alça um novo patamar ainda mais destacado na tua carreira, na tua construção, mas também é um dos grandes nomes desse partido, que é um partido histórico no nosso Brasil, mas, de fato, uma grande liderança do nosso partido, uma coisa que tu já fez com muito garbo, defendendo na Assembleia os interesses do Rio Grande do Sul. Agora me parece que, se nós temos aí uma renovação com a saída de Pedro Simon, com um Rigoto um pouco afastado da política, com Mendes Ribeiro Filho longe definitivamente desse mapa político, com a chegada do Sartori, me parece que tu te tornas verdadeiramente um dos grandes nomes desse partido no Rio Grande do Sul, consequentemente uma voz ativa no Brasil, né? Um partido que tem inclusive aí
um pouco destoante do coro nacional, é isso mesmo? O Rio Grande do Sul tem figuras de proa com lideranças de estofo e histórico diferenciado daqueles que, de um modo geral, hoje dominam o Diretório Nacional. Isso você tem razão. Por outro lado, eu não tenho a pretensão e nem a veleidade de querer ser uma das vozes mais influentes do meu partido, embora eu esteja nele há mais de 40 anos, desde o velho e bom MDB. Eu fui presidente estadual do PMDB em 96 e 97 aqui no Rio Grande do Sul. De um modo geral, me orgulho muito dessas conquistas e da lealdade com a qual tenho me dedicado com a minha sigla. Ao mesmo tempo em que, de um modo geral, eu também me dedico para a minha sigla, sou muito grato, porque ela me oportunizou, de um modo geral, estar aqui, por exemplo, respondendo sobre um mandato que eu alcancei, mais um deles, sobre a sua bandeira. Então, essas coisas para mim são importantes. Partido político é importante, lealdade é importante, por mais que os partidos políticos estejam em descrédito, entre eles o meu PMDB. Mas isso não significa que eu não tenha compromissos com ele e não queira, dentro, produzir coisas positivas. Certamente as figuras que tu nominaste são de escola, continuam a ter voz mais direta ou indiretamente dentro do PMDB, e eu sou mais um daqueles milhares e milhares de filiados aqui no Rio Grande do Sul, claro que distinguido e brindado com múltiplos mandatos, com um bocado de experiência acumulada, certamente posso contribuir minimamente para que o partido possa ter bom rumo. Na Assembleia Legislativa, e aí modéstia à parte, a tua voz foi uma das mais fortes nessa última legislatura, né? Eu imagino que era talvez constante a tua presença em plenário, nas comissões, na imprensa, nos debates radiofônicos e televisivos, sim. Talvez em função exatamente desse acúmulo de experiência, né? Eu já havia sido deputado estadual por 2 mandatos, voltava agora à Assembleia depois de um hiato de 10 anos, onde desses 10 anos, 8 anos eu fui prefeito da cidade de Campo Bom novamente. Isto, de um modo geral, te qualifica, de certa forma, te coloca uma certa sabedoria que até mesmo a idade vai te produzindo, vai te qualificando nesse sentido. Eu continuo sendo o mesmo voluntarioso, mediano, generalista de sempre. O fato é que talvez você tenha conquistado alguns espaços fruto da assessoria que eu tenho, do gabinete que eu tenho, que é um gabinete simples, mas que, de modo geral, produz bastante, trabalha bastante. E, obviamente, que comprometido com ele, comprometido com o mandato que os eleitores que me alçaram ao mandato conquistado, eu tinha que desempenhar a contento da melhor forma possível. Foi o que eu fiz. E, verdadeiramente, a imprensa, Rodrigo, me deu um destaque bastante grande nesse mandato, o que, de certa forma, também facilita para que a gente seja mais reconhecido na questão estadual. Mas essa oratória carregada, ela definitivamente foi marcante na oposição ao governo Tarso, por exemplo. Eu não tergiversei, eu fui oposição. Direto. Não por querer ser oposição. O eleitorado coloca a gente na situação ou na oposição. Eu fui derrotado, meu candidato foi derrotado ao governo do estado, na época o José Fogaça. Eu perdi as eleições. Em nenhum momento eu fiquei imaginando a possibilidade de fazer por qualquer negócio base do governo Tarso. Sou oposição. E o Tarso nos facilitou, porque depois de ele ganhar no primeiro turno, há 4 anos atrás, ele disse: converso com todo mundo, menos com o PMDB. Que bom, eu já não estava disposto a conversar com ele, ótimo. Mas e agora, a partir desse novo momento, defendendo, com certeza, Sartori como governador do estado do Rio Grande do Sul, a cobrança passa a ser maior também sobre a tua pessoa, né? Não tem a menor dúvida. A única coisa que, de um modo geral, me aparta um pouco é que eu não tenho voto na Assembleia Legislativa, não sou deputado estadual, onde as questões do Estado vão ser discutidas mais a miúde. Como deputado federal, obviamente, vou começar a ter uma outra pauta de discussão, num outro universo, que não desloca e, de modo geral, não afasta as preocupações com as coisas do Rio Grande do Sul e muito menos com o compromisso daquele que foi cabo eleitoral número 1 do José Ivo Sartori para o governo do Estado. E aí, como deputado federal, a gente passa a te enxergar mais próximo do PMDB, que hoje é vice-presidente da República, ou mais próximo de uma bancada de oposição aecista? Nós estamos aí para verificar. Ainda está um tanto quanto nebuloso esse cenário. Eu já fui a Brasília algumas vezes depois da eleição, exatamente para verificar a questão mais de logística, onde morar, gabinete a ser ocupado, ter informações de como as coisas funcionam. É um bocado diferente do que é aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Lá, de um modo geral, as oportunidades para você ter espaço são muito menores, não só pela quantidade de deputados federais, é porque as condições do regimento interno não me possibilitam. Aqui eu podia falar 2, 3, 4 vezes por dia,
Lá eu não posso, lá é uma escala, porque também imagino que para todo mundo ter oportunidades iguais são 513 deputados, convenhamos, é difícil ter um regimento interno que pudesse beneficiar a todos de igual forma, que não fosse a redução das participações. Muito se dá pela votação de lideranças, muito se dá pela manifestação dos líderes, isso de um modo geral nos afasta, nos sufoca. Bom, vou aprendendo, vou ocupando espaço, vou comendo mingau pela beirada, quem sabe com o tempo você começa a ocupar um espaço de um certo protagonismo. Por outro lado, acho que vale a pena a gente também colocar, volto a refrisar, não me afasta em nenhum momento do apoio ao Sartori e das suas ações, que espero sejam profícuas para o Estado, especialmente para as outras gerações, e em relação à definição sobre Brasília ser governo ou deixar de ser governo, eu apoiei a Aécio Neves aqui no governo. O que não é segredo para ninguém. O que não é segredo para ninguém. Obviamente que a minha tendência é ser oposicionista, mas eu também não posso deixar de considerar que nós temos o vice-presidente eleito, Michel Temer, que é do PMDB. Então, vamos avaliar como essas coisas estão. Por enquanto, logo depois que passou o segundo turno, cada vez mais eu me convenço que eu apoiei o cara certo. E cada vez mais eu me coloco na situação de oposição. A gente pode imaginar que com essa votação tão expressiva, teu nome seja lembrado para o alto escalão do governo do Estado também. Existe de alguma forma a possibilidade de tu vir integrar esse governo diretamente? A imprensa tem especulado isso bastante, os jornais da capital do Estado, até mesmo aqui da região, têm especulado essa possibilidade. Ela pode existir, vai ter que haver a iniciativa do governador. O fato é que isso, só a simples especulação, já produziu múltiplas manifestações de contrariedade. Tipo, nós te elegemos para ser deputado federal. Nós queremos que a região tenha um representante em Brasília. Manifestações absolutamente legítimas e em sintonia com aquilo que eu busquei, que é me eleger deputado federal, e conquistamos. Então sou grato por isso e estou comprometido com isso. A dificuldade muitas vezes é, digamos que haja um convite, que não houve, mas digamos que haja um convite. Eu coordenei toda a pré-candidatura do Sartori dentro do partido para ele ser o candidato do PMDB. Quando ninguém acreditava nessa Quando ninguém, ou pouca gente acreditava nessa candidatura. Nós ganhamos a pré-convenção por 73 a 27 do grupo do Padilha, do Marco Alba, liderado na época pelo nome do Paulo Zilkowski. Depois eu fui convidado para ser o coordenador da sua campanha. Eu abri mão porque eu tinha que cuidar da minha campanha de deputado federal. Nos elegemos vereador juntos, eu em Campo Bom em 76, o Sartori em Caxias, igualmente em 76. Fomos deputados estadual juntos, estamos há 40 anos no mesmo partido. Poxa, é natural que tenhamos aí uma certa proximidade e uma certa cumplicidade do ponto de vista dos objetivos e da questão do partido. E deputado, nós precisamos lembrar que não existe eleição para secretário de Estado. É convite. Eu quero que o senhor responda a essa e outros questionamentos, mas logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com Giovanni Feldes.